Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal favorito, um cantinho onde tem terror, mistérios e muito café. E hoje vamos falar sobre Iceberg, de mistérios não resolvidos. Então não perca tempo e já se inscreva no canal. Para melhorar a experiência, use um fone e desligue a luz. O topo. Desaparecimento de Brian Schaeffer. Brian Schaeffer, nascido em 25 de fevereiro de 1979, foi um estudante de medicina americano no Ohio State University. Na noite de 31 de março de 2006, Schaeffer saiu com seus amigos para comemorar o início das férias de primavera. Tudo ocorria bem, os jovens se divertiam até que Brian se separou de seus amigos. Eles acharam que ele tinha ido para casa e não se preocuparam muito. Mas mal eles sabiam que esse era só o começo da pior situação da vida deles. Pelas câmeras de segurança perto da entrada de um bar, era possível ver Brian Schaeffer conversando brevemente com duas mulheres, pouco antes das 2 da manhã, e logo em seguida entrando novamente no bar, sendo essa a última vez que foi visto. Seu desaparecimento intrigou os investigadores, já que o bar não tem saída dos fundos. A polícia começou a buscar por Schaeffer no Ugly Tuna Saloon, o bar onde ele foi visto pela última vez. Eles revistaram a filmagem que mostrou Schaeffer, Florence e Reed subindo uma escada rolante para a entrada principal do bar a 1h15, movendo-se para fora da câmera na direção do bar, aparentemente para reentrar. A câmera não o gravou saindo, e pouco tempo depois, quando o Ugly Tuna Saloon fechou, foi a última vez que ele foi visto. Luzes na Montanha Marrom. As luzes da Montanha Marrom são uma série de luzes fantasmas relatadas esporadicamente por muitos anos. As luzes foram vistas em vários locais, cerca de 60 a 70 milhas a nordeste de Asheville, no condado de Burke. Alguns dos primeiros relatos de luzes fantasmas vieram de índios Cherokee e Catawba, colonos e soldados de guerra civil. Milhares de pessoas testemunharam o espetáculo, que continua até hoje. As luzes foram investigadas 3 vezes pelo governo dos Estados Unidos, inúmeras vezes por grupos privados e muitas vezes estudadas por estudantes de Appalachian University. A Gárgula de Frank Shaw. Um monstro bizarro avistado em 1986. Um funcionário da NASA teve um encontro horrível com uma monstruosidade malévola alada negra como a Zeviche. Um encontro que o perseguiria pelo resto de sua vida. Em uma noite tempestuosa em algum momento de 1986, Frank Shaw, um arquivista da NASA, no John Space Center de Houston, afirmou ter tido um encontro aterrorizante com uma criatura que parecia vir além da mitologia. Embora as informações sobre este caso sejam reconhecidamente escassas, a filha de Shawn Desire acabaria relevando os detalhes deste misterioso ocorrido ao autor Nick em 2004. Desire testemunhou que pela primeira vez tinha algo errado com seu pai quando ele voltou para casa à tarde e à noite depois de trabalhar no centro espacial. Embora nem Desire nem sua mãe estivessem particularmente alarmadas com o atraso de Shawn, como muitas vezes ele era obrigado a trabalhar até altas horas. Embora ficaram surpresa com seu comportamento alarmante e apreensivo. A dupla tentou confortar Shawn, que finalmente conseguiu se recompor o suficientemente para entretê-las com uma história aterrorizante de seu encontro com o desconhecido. De acordo com Shawn, ele estava caminhando para seu carro, no final de seu turno, quando ele olhou para cima e viu uma figura negra e medonha, parecida com uma gárgula, empoleirada na beira de um dos prédios do centro espacial. Shawn afirmou que ficou paralisado de horror ao ver essa aparição surpreendente, que de acordo com sua descrição, era um humanoide preto que parecia ter uma grande capa pendurada nos ombros. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, ele alegou que viu 2 enormes asas parecidas com um morcego saindo de cada lado do tecido, ou talvez carne enrugada, do que ele percebeu ser uma capa. Shawn afirmaria mais tarde que acreditaria que esse ser parecia estar saboreando o fato de ter conseguido inspirar tanto terror no arquivista. Como Shawn chegou a essa conclusão não foi totalmente explicado. Foi nesse ponto que a gárgula apareceu abrir suas asas, que Shawn afirmou ter feito um ruído de estalar, enquanto voava nas poderosas rajadas uivantes.
O som das asas estalando pareceu tirar Sean de um estupor, e ele se virou e correu em direção ao seu veículo, no que deve ter sido os momentos mais longos de sua vida. Sean se atrapalhou com as chaves, mas destrancou a porta do carro, mergulhou para dentro e ligou o motor e dirigiu na escuridão da noite, aterrorizado demais para olhar para trás e ver se estava sendo perseguido por esta atrocidade alada. Apesar do que deve ter sido algum ceticismo inicial, a família de Sean se uniu ao patriarca, acreditando que sua história angustiante não era apenas uma fantasia, mas a simples verdade. No entanto, tanto Desiree quanto sua mãe aconselharam Sean a não contar a seus superiores sobre esse incidente, para que sua credibilidade, ou pior ainda, sua sanidade, fosse questionada. Sean concordou com sua filha e esposa, mas à medida que os dias se transformavam em semana, ele não conseguia tirar da mente a lembrança de seu encontro com esse demônio voador. Finalmente, Sean decidiu tomar coragem e confiar em seu supervisor imediato. Para o deleite de Sean, não foi recebido com incredulidade ou zombaria, mas foi informado que não era o primeiro funcionário do Centro Espacial Johnson a ver essa entidade enigmática se escondendo nas áreas isoladas da estação. O supervisor afirmou que o arquivo havia sido criado em resposta às mortes horríveis de duas das bases alemãs Shepards. Aparentemente, 2 cadáveres foram encontrados mutilados e perfurados com caninos no pescoço. Foram descobertos exatamente na mesma área onde Sean tinha visto a gárgula após sua confissão em comum. A história de Sean subiu na cadeia de comando até que aparentemente chamou a atenção de alguns funcionários da NASA, que, no estilo clássico de Homens de Preto, decidiram interrogar a testemunha. De acordo com Desiree, seu pai foi imensamente interrogado pelo que ele chamou de pessoas de segurança da NASA que foram trazidas de algum lugar no Arizona. Essas pessoas de segurança da NASA deixaram claro para Sean que seria de interesse dele e de sua família abster-se de contar suas histórias bizarras para qualquer outra pessoa. Águas rasas. O desaparecimento de John Gush. Antes de continuar com o caso, para evitar que o YouTube implique com meu vídeo, ao invés de falar aquela frase com PID, irei simplesmente substituir por PRE. John David Gush era um jornaleiro em West Des Moines, no Utah, que desapareceu sem deixar rastro entre 6 e 7 horas da manhã de 5 de setembro de 1982. Presume-se que ele tenha sido sequestrado. Não houve prisões e o caso até agora é considerado arquivado, mas permanece em aberto. Tudo começou no domingo de 5 de setembro de 1982, no subúrbio de West Des Moines. Johnny Gush saiu de casa antes de amanhecer para começar sua rota de jornais. Embora fosse costume de Johnny acordar seu pai para o ajudar, o menino saiu sozinho naquela manhã. Outros carregadores de papel relataram ter visto Gush pegando seus próprios papéis e indo entregar. Este foi o último avistamento de Gush que pode ter sido comprovado por várias testemunhas. Outro jornaleiro chamado Mike relatou que observou Gush conversando com um homem atracado em um carro azul de 2 tons perto de depósito do papel. E outra testemunha, John Rossi, viu o homem no carro azul conversando com Gush e achou que algo estava errado. Gush disse que a Rossi que o homem estava pedindo informações e pediu ajuda. Rossi olhou para a placa, mas não conseguiu lembrar o número. De acordo com o investigador particular, contratado pela família de Johnny, enquanto ele caminhava um quarteirão a norte, onde sua rota começava, um jornaleiro notou um homem o seguindo. Tempo depois, um vizinho ouviu uma porta bater e viu um Ford Fairmont prateado acelerar para o norte de onde a bicicleta de Johnny foi encontrada. Horas depois, os pais de Johnny começaram a receber telefonemas de cliente ao longo da rota do filho, reclamando de não receber os jornais. Alguns meses após seu desaparecimento, em setembro de 1982, Noreen Gush disse que seu filho foi visto em Oklahoma, quando o menino gritou para uma mulher pedindo ajuda antes de ser arrastado por 2 homens. Sua mãe, Noreen Gush, disse que Johnny escapou de seus captores e a visitou com um homem não identificado em 1997. Ele disse que seu filho havia dito que foi vítima de uma organização de pré e foi abandonado pelos mesmos após eles ficarem muito velhos. Posteriormente, temeu por sua vida e viveu sob uma identidade falsa, sentindo que não era seguro voltar para casa. O pai de Gush, John, divorciado de Noreen desde 1993, declarou publicamente que não tem certeza se tal visita realmente ocorreu.
Muitos também especularam que a visita ocorreu, mas era outra pessoa fingindo ser o Johnny. As autoridades não localizaram Gus ou confirmaram o relato de Noreen Gus, e seu destino continua sendo objeto de especulação, teoria de conspiração e disputa. O caso recebeu grande publicidade em 2006, quando sua mãe disse ter encontrado fotos em sua porta retratando Gus em cativeiro. Algumas das fotos recebidas seriam criança de um caso na Flórida, mas o menino nas fotos nunca foi identificado. Noreen Gus insiste que o menino é o Johnny. Vampiro de Atlas. O Vampiro de Atlas era um assaltante desconhecido que cometeu o não resolvido assassinato do vampiro. Em 4 de maio de 1932, uma prostituta de 32 anos, Lili Lindström, foi encontrada assassinada em seu pequeno apartamento na área de Atlas de Estocolmo, perto de Sankt Erpling. Ela estava morta há 2 ou 3 dias antes da polícia invadir seu apartamento. Ela havia sofrido um traumatismo contundente na cabeça. Lily foi encontrada completamente nua e de bruços em sua cama. Os detetives notaram que uma concha de molho foi encontrada no local e uma inspeção mais aprofunda do corpo, eles perceberam que seu corpo havia sido drenado todo o sangue. A polícia suspeita que o objeto tenha sido usado pelo criminoso para beber o sangue de Lily. Vários clientes caíram sob suspeita, mas após uma longa investigação, nenhum foi acusado de seu assassinato. O assassinato permanece sem solução. As profundezas. O assobiador fantasma. Em 1950, em Paradise, Louisiana, Jacqueline Cadu, de 18 anos, era assombrada por um homem que assobiava um canto fúnebre do lado de fora de sua casa à noite. Tudo começou antes de seu noivado com o policial estadual Herbert Belson ouvia assobios do lado de fora de sua janela, em sua casa que ela compartilhava com sua mãe. Em pelo menos uma ocasião, sua casa foi arrombada. Ela continuou a ouvir os assobios noite após noite, até que anunciou seu noivado com Belson. Depois piorou. Os assobios então mudaram para um canto fúnebre ameaçador. Muitas vezes, quando os apitos começaram a desaparecer, o assobiador soltava gemidos de gelar o sangue. Outras pessoas ouviram o assobiador em várias ocasiões, mas ele nunca foi visto. Cadu também começou a receber telefonemas. A voz do outro lado era um homem que prometeu enfiar uma faca nela se ela continuasse com seu casamento com Belson. Foi quando os jornais começaram a divulgar sua história. Ela sofreu um colapso quando ela e sua mãe, sua tia e um repórter da New Orleans Stitch Items ouviram o assobiador no trabalho. O pátio foi revistado, mas ninguém foi encontrado. As investigações da polícia estadual e do escritório do xerife não deram em nada. A futura noiva, com os nervos à flor da pele, foi ficar na casa dos pais de Belson para tentar descansar um pouco. A mãe de Cadu recebeu um telefonema do assobiador quando ela declarou: "Diga a Jack que sei que ela está na casa de Herbert." Em 1º de outubro, ela se casou com Belson, sem incidente, e nunca mais foi incomodada por ele. Obrigado por assistir, e se por acaso você gostou, deixa um like, compartilha para algum amigo e comente batata para eu saber quem realmente assistiu até o final. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.